Seja bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Puxa o fôlego, relaxa e vem comigo para mais um capítulo. Capítulo 22. Orca. Enquanto Orca se esgueirava no meio das árvores ralas, a vila de Felur foi surgindo à frente como uma sombra mais intensa em contraste com a noite escura como um corvo. O vento sussurrava pelo bosque em volta dela, agitando galhos e levantando espuma branca no fiorde que refletia a luz tênue das estrelas e da lua. O som de barcos rangendo era levado pelo vento. Orca chegou à última árvore e esperou, olhando fixamente, depois se voltou para o leste. O amanhecer ainda era pouco mais que um pensamento, ali na calada da noite, onde todos dormiam. Exceto os caçadores, pensou Orca. Aqueles que rondam nas sombras. Mas ela sabia que teria que se colocar em movimento em breve. A jornada da fazenda até Felur tinha levado mais de meio-dia, e depois Orca levou mais tempo para guardar a lança e a bolsa de cânhamo. Ela não precisava deles para o que estava prestes a fazer. Mas o amanhecer não esperaria por Orca, que tinha um serviço sinistro para realizar. Cada momento longe de Breca a incomodava, como garras raspando ossos, mas algo por dentro lhe dizia que esse era o caminho mais sensato, em vez de escolher seguir um dos dois canais do rio, sem saber por qual breca havia sido levado. Ela precisava de informações, e uma imagem arranhava insistentemente a gaiola de pensamento de Orca, a da nova escrava de Jarno Sigrun lambendo sangue de Torquel no sax. A faixa de terra aberta entre o bosque e os portões da vila estava repleta de tendas daqueles que tinham vindo para participar do Alten. Aqui e ali, o brilho alaranjado das brasas de fogueiras meio apagadas penetrava na escuridão. Orca sussurrou um juramento, depois desceu das árvores e abriu caminho por entre as tendas. Ela não teve pressa, deixou os olhos se acostumarem à escuridão, evitando olhar para qualquer brilho de fogo, até passar por todas as fogueiras e parar diante dos portões gradeados. Não havia guardas. Ela deu alguns passos largos e saltou para o muro, agarrou o topo de madeira, se ergueu e passou uma perna por cima, deixando o impulso levar o resto do corpo. Ela caiu na lama com as botas primeiro e fez um baque úmido e pastoso. Ficou ali, agachada, ouvindo. 10 batidas do coração, 20, e não houve som algum. Ela se levantou e foi pé ante pé vilarejo adentro, desaparecendo nas sombras. Tudo estava em silêncio no vilarejo, nem mesmo os cães se remexiam com a passagem de Orca. Logo o pátio se abriu diante dela, frio e silencioso, com o salão de hidromel se agigantando escuro em contraste com a luz das estrelas. Outra longa pausa enquanto escutava e vasculhava a escuridão. Ela avistou algo nos degraus que levavam às portas do salão de hidromel, uma sombra mais escura. Um guarda estava sentado dormindo, encostado em um pilar, com uma pele grossa cobrindo os ombros. Orca deu a volta de mansinho pela borda do pátio, sempre mantendo uma parede às costas, e então ficou paralisada. Um som. Um gemido, vindo do pátio diante dos degraus do salão de hidromel. Ela olhou fixamente, e as formas foram se fundindo. 2 figuras estavam caídas no chão, de braços erguidos, presas pelos punhos e amarradas a um poste. Uma delas chorava, emitindo um som triste e patético, a outra figura parecia estar dormindo ou inconsciente. As nuvens se abriram, o luar banhou o pátio por alguns instantes e depois desapareceu, escondido atrás de mais nuvens. Mas Orca vira quem estava amarrado à estaca. Mord e Leif, os filhos de Virk. Eles voltaram para o Alten. Se os dois estavam presos a uma estaca no pátio, eles tinham cometido um crime e estavam aguardando o julgamento ou a execução de uma punição. Orca fez uma pausa e olhou para o guarda adormecido nos degraus. Ela deveria deixá-los, e estava prestes a fazer isso, quando o rosto de Breca surgiu na gaiola de pensamento. Sinto pena do Mord e do Leif, mamãe, ele tinha dito a ela. Ela rangeu os dentes, em seguida, já estava atravessando o pátio de mansinho, curvada, e se aproximou por trás dos 2 irmãos. Colocou a mão em volta da boca daquele que estava acordado, Leif, o mais novo dos 2 irmãos. Orca sentiu Leif se enrijecer e se debater, e sibilou no ouvido dele. É a Orca. Fique quieto. Ele ficou paralisado. Vou soltar você. Faça barulho e eu mesma te mato, sussurrou ela no ouvido de Leif.
Ele concordou com a cabeça e foi solto por Orca, que se esgueirou para que Leaf ficasse entre ela e o guarda nos degraus do salão de hidromel. Ela colocou a mão em Mord, que estava caído contra o poste. Sangue escorria de um ferimento no couro cabeludo de Mord, mas ele estava respirando. Nós voltamos, sussurrou Leaf. Tentamos matar o Govar. Fracassamos. Amanhã seremos julgados, banimento ou execução, disse a Sigrun. Orca levou um dedo aos lábios e se afastou de mansinho de Leaf em direção ao guarda adormecido. Ao tirar os saques da bainha, ela viu que o guarda nos degraus era uma mulher, com mechas de cabelo louro escapando do capuz da capa e reluzindo à luz tênue das estrelas. A madeira rangeu quando Orca apoiou o peso no primeiro degrau. A guarda se mexeu e abriu os olhos. Orca cravou os saques na garganta dela, empurrando fundo enquanto a outra mão tapava a boca da mulher, até sentir a lâmina raspar na espinha. Ela arrancou os saques com uma torrente de sangue escuro à luz das estrelas. A guarda desabou, soltou um gorgolejo e então ficou imóvel. Orca limpou a lâmina na capa de pele da guarda, apoiou a mulher para que permanecesse na posição de dormir e voltou para Leaf. Ele a encarava com os olhos arregalados. Orca levou um dedo aos lábios e cortou as cordas que prendiam Leaf e Mord ao poste. Leaf se libertou primeiro e agarrou Mord enquanto os braços do irmão pendiam e o corpo cambaleava em direção à lama. Orca se aproximou e sussurrou no ouvido de Leaf. Leve seu irmão para o barco de vocês, reúna todas as provisões que puder carregar em uma bolsa e me espere no fiord, o mais próximo possível dos fundos do salão de hidromel. Se vir o primeiro sinal do amanhecer e eu não estiver lá, vá embora. Orca escapuliu antes que Leaf pudesse dizer qualquer coisa. Ela contornou a lateral do salão de hidromel e se esgueirou silenciosamente pelas sombras, até chegar perto dos fundos do salão. Não havia aberturas por toda a extensão da construção, apenas uma janela fechada, que indicava o quarto de dormir da Jaro Sigrun. Orca sabia que os Drengues estariam dormindo no aposento principal do salão, ao redor da lareira, embora aquela não fosse a força total de guerreiros da Jaro Sigrun. Um grupo de cavaleiros havia passado por Orca na trilha que vinha das colinas, 6 integrantes da guarda pessoal de Sigrun e um punhado de outros, alguns a pé, outros conduzindo um carro de boi. Govar não esteve entre eles. O grupo havia recebido ordens para investigar o fogo e a fumaça da fazenda de Orca, imaginou ela. Mas isso ainda deixaria pelo menos uma dezena de Drengues em Felur. Jaro Sigrun queria mantê-los por perto para impor segurança ao Alten. E a escrava da Sigrun estará com ela. Orca ficou ao lado da janela fechada, sacou silenciosamente os saques da bainha e trabalhou na fechadura, devagar e delicadamente, até sentir o fecho ceder. Em um movimento rápido, ela abriu a janela, subiu no batente e entrou no quarto. Escuridão, o brilho de uma lareira, uma cama, 2 figuras nela. Movimento aos pés da cama, como se alguém estivesse saindo do sono em volta do fogo da lareira. O brilho do fogo no ferro, a coleira da escrava. Orca entrou no quarto, e as figuras na cama se agitaram. Um cobertor de lã foi puxado para trás e revelou a Jaro Sigrun e um amante deitados nus, entrelaçados. O homem estava acordando, desvencilhou as pernas das de Sigrun e se apoiou em um cotovelo. Os músculos do corpo esguio e pálido foram marcados pela luz das estrelas e pelo brilho do fogo. Orca cortou a garganta dele, um jorro de sangue e o homem caiu para trás, gorgolejando. Orca golpeou o maxilar de Sigrun com o cabo do sax quando a Jaro acordou sobressaltada e começou a se sentar. Aquilo jogou Sigrun de volta ao colchão, e então o sax de Orca foi apontado para a escrava, que estava de pé, com o próprio sax meio para fora da bainha. A ponta da lâmina de Orca tocou a garganta da escrava. Solte a arma, sibilou Orca. A escrava encarou Orca com um toque de âmbar nos olhos e tensão nos músculos. Ela soltou um suspiro, depois deixou o sax deslizar de volta para a bainha e levantou a mão sem nada. Preciso dos nomes deles e para onde estão indo, disse Orca. A boca da escrava se abriu para falar. Não minta para mim, interrompeu Orca. Eu sei que foi você. Eu te vi provar o sangue do meu marido. Um tremor a percorreu, uma onda de raiva. Orca levou um momento para controlar a sensação,
controlar a vontade de estocar, matar e destruir. Os nomes deles e um destino, sussurrou. A escrava hesitou, depois deu um breve aceno de cabeça. Eu sou uma escrava Nin, rosnou a mulher. Eu não dou ordens. Eu obedeço. Quem ordenou isso? O assassinato do meu marido e o sequestro do meu filho? Silêncio. Os olhos da escrava, fixos nos de Orca, brilhavam com âmbar. Filha dos lobos, diga-me, rosnou Orca. Meu nome é Vafri, disse a escrava, e sou descendente de Ulfrir, o grande deus lobo, e Undur, o cão de caça. Éramos altivos e fortes. Ela balançou a cabeça e torceu o lábio. Se eu estiver prestes a morrer, você saberá meu nome e minha linhagem. Não me importo nada com quem você era. Você é uma escrava agora, e tenho pena disso, mas você é a razão pela qual meu marido está morto. O punho de Orca se contraiu, os nós dos dedos ficaram brancos em volta do cabo do sax. Quem ordenou isso? Rosnou Orca. Não vou perguntar de novo. O lábio de Vafri se curvou, revelando o brilho dos dentes. Meu mestre é Acon, o filho da rainha Elca, disse ela. Recebi ordens para relatar qualquer sinal dos maculados. Relatar a quem? Sibilou Orca. Outro silêncio. A lâmina de Orca se moveu, e um fio de sangue escorreu pelo pescoço de Vafri. Ele não é um homem para ser contrariado, disse a escrava. O nome dele, insistiu Orca. Drer, grunhiu Vafri, com a voz trêmula. Orca respirou fundo, com a gaiola de pensamentos girando. Ela tinha ouvido aquele nome dito pelo rapaz à beira do rio. E para onde Drer está levando meu filho? Perguntou. Vafri deu de ombros. Não me dizem essas coisas. Orca girou o punho, e o sax cortou uma linha profunda na carne. Juro, não sei, sibilou Vafri. Arrisque um palpite, então, disse Orca. Você tem a astúcia de um lobo. Para onde acha que estão levando meu filho? Outro longo silêncio. Elas se encararam fixamente. Para Darrow, talvez, disse Vafri, cujos olhos se desviaram por cima do ombro de Orca por um momento e depois retornaram para ela. A cama rangeu, e Orca se virou e viu Jarro Sigrun tentando pegar o cinto de armas. Um punho atingiu o queixo de Orca, e Vafri se moveu na primeira oportunidade. Orca cambaleou para trás, golpeou com o sax para manter Vafri afastada e balançou a cabeça para limpar os pontinhos brancos que dançavam nos olhos. Deu outro passo arrastado, para trás e para o lado, mais perto de Sigrun, ao mesmo tempo em que sacava um dos saxes no cinto, uma das armas que ela havia arrancado do corpo de Torquel. Sigrun pegou o cabo da espada e ficou de pé, sacando a arma da bainha. Ela gritou e foi respondida pelo som de movimento do lado de fora da porta do quarto, no salão de hidromel. Uma voz chamou. Orca deu um golpe diagonal de cima, da direita para a esquerda, e Sigrun caiu com um grito e sangue jorrando de um corte vermelho que atravessava o rosto, da testa ao queixo. Vafri rosnou e avançou contra Orca com um sax na mão. Os olhos da escrava brilharam, irradiando alegria de batalha. Orca se lembrou de como a escrava havia corrido e subjugado Vir. Ela rosnou e correu para Vafri, pegando a escrava de surpresa. Vafri deu uma estocada com o sax e Orca virou de lado, deixando a cota de malha parar a lâmina do sax. Ela passou o braço esquerdo pelo de Vafri e o prendeu em uma trava, fez mais força e ouviu o estalo de osso quebrando. Vafri soltou um suspiro de susto e foi levada pelo impulso para cima de Orca. As mandíbulas abertas com dentes repentinamente afiados tentaram morder o rosto e a garganta da oponente, e a mão vazia com unhas afiadas como garras arranharam Orca. Ela sentiu uma dor ardente na bochecha e jogou a cabeça para frente, esmagou o nariz e o lábio superior de Vafri e ouviu o estalo da cartilagem se rompendo. Houve um jorro de sangue do lábio mutilado e dentes caíram. As pernas de Vafri cederam, a mulher ainda consciente, rosnando e cuspindo espuma e sangue enquanto Orca enfiava o saque seguro no punho direito na barriga da escrava. Com um grunhido e um gemido, Vafri se curvou sobre o golpe. Som de botas e vozes do lado de fora da porta. Orca empurrou Vafri para longe e arrancou a arma.
A escrava cambaleou para trás e caiu de joelhos, com sangue escorrendo da barriga e do nariz. Vafri tombou de lado, com uma das mãos agarrando o ferimento na barriga, e a outra procurando o cabo do sax, caído no chão perto dela. Gritos do lado de fora, um chute, e a porta foi arremessada para dentro e preenchida por silhuetas. Jaro Sigrun cambaleou em direção à orca, brandindo a espada acima da cabeça. O rosto dela era uma ruína de sangue e carne dilacerada. Orca parou a espada com o sax e a empurrou para longe. Sigrun perdeu o equilíbrio e tropeçou na cama. Um grito sem palavras veio da porta no momento em que Drengues entravam no aposento, de espadas e machados em punhos. Govar foi o primeiro a entrar no quarto, com o ombro enfaixado pelo ferimento causado por Virk, e de espada erguida à frente. Ele ficou paralisado por um instante ao ver sangue e corpos sob o brilho da lareira e o luar, e então os olhos se fixaram em Orca. Ela jogou o sax nele. Govar saltou para trás, em direção aos Drengues amontoados atrás dele, e todos caíram. O sax se cravou com força no batente da porta e ficou tremendo. Com um passo rápido à frente, Orca arrancou o sax dos dedos de Vafri, e a mão da escrava caiu. Trilha a estrada da alma sem uma arma. Rosnou Orca para a moribunda, depois se virou, correu para a janela e se lançou na escuridão. Ela caiu sobre o ombro, o chão macio amortecendo a queda, e rolou. Então, conseguiu se levantar, com um sax ainda em cada punho, e correu. Gritos ecoaram pela janela de Sigrun, depois veio o som de alguém saindo pela janela às pressas e caindo no chão. Outras vozes soaram mais distantes, Drengues usando as portas do salão de hidromel. Orca correu por um beco, entrou em uma rua, derrapou, se endireitou e correu para a esquerda, depois virou à direita e entrou em outro beco. Luzes brilhavam conforme tochas eram acesas, cabeças espreitavam nas portas enquanto os gritos dos Drengues da Jaro Sigrun despertavam o vilarejo. Outra rua, figuras saindo pelas portas, depois outro beco, e eis que Orca viu o brilho do fiord entre as construções. Trombetas soaram, altas e estridentes, e o vilarejo foi ganhando vida. Orca irrompeu do beco para um campo aberto. Uma descida suave levava ao fiord pontilhado de barcos atracados na praia, onde um pequeno pier se projetava na água. Os pés de Orca batiam nas tábuas conforme ela corria, vasculhando com os olhos além dos barcos atracados no pier, em busca de Leaf Mord. Então, ela viu os dois jovens sentados em bancos no barquinho de pesca, com os remos de prontidão. Orca correu mais rápido, derrapou nas tábuas e pulou para dentro do barco, desabando dentro dele. Remem, ofegou-o ao se levantar. Rumem para o sul, para o mar. Mord e Leaf mergulharam os remos sem dizer uma palavra, Mord com uma bandagem manchada de sangue na cabeça. Pés bateram no pier, vozes gritaram para eles. Uma lança sibilou no ar e desapareceu quase sem espirrar água à direita de Orca. Ela viu Govar no pier, gritando insultos, jurando vingança, com as veias do pescoço estourando. O barco ganhou velocidade, deixando uma esteira de espuma prateada enquanto levava os três para a escuridão. E chegamos ao fim de mais um episódio, até o próximo capítulo.